Saudações em Cristo Jesus, que a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo repousa em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus? Pois é, vamos lá. Desta feita no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 1 em diante, título da leitura: As penas de diversos crimes. Vamos ver quão criminosos nós temos sido na presença do Senhor. Vamos lá. Eu quero convidar toda a família católica, espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, você que é budista, seixinoíta, muçulmano, não importa a sua religião. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler a santa palavra de Deus. Aqui não vai ter pregação, vocês não vão ouvir a minha opinião a respeito do texto. Pega um bom dicionário da língua portuguesa, coloca do lado para você poder compreender até aquela palavrinha miudinha que você acha que não tem significado, mas que faz toda a diferença no texto e no contexto lido. É importante conhecermos a palavra de Deus. Jesus disse em São João, capítulo 5, versículo 39, se não me falha a memória, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. É examinar a palavra de Deus. Não é ler como se lê um jornal, como se lê um livro, como se lê uma notícia qualquer. É isso mesmo. Então vamos examinar a palavra de Deus. Mas acima de tudo, você vai pedir ao Senhor Jesus. Não pede para outro, não. Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra. Vamos ler a Santa Bíblia. E se puderem, eu nunca fui de pedir não, mas se puderem, clicar, se inscrever, compartilhar, para que este vídeo tenha a devida relevância, certo? Vamos ler a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo com todos os que se prostituem após dele, prostituindo-se após de Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus.
guardai os meus estatutos, versículo 8, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher, e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua torpeza. Perdão, versículo 17 novamente. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vir a sua nudez. Perdão. Novamente o versículo 17. Quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é,
a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora da cidade da vossa face, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Versículo 25 novamente. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Leis acerca dos sacerdotes, capítulo 21, versículo 1 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Aarão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre os seus povos, salvo por seu parente mais chegado a ele, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre os seus povos, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote, entre
seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará os seus vestidos, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus. Pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará. Perdão, versículo 14 de novo. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer, porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. A lei acerca de comer coisas santas, capítulo 22 de Levítico, versículo 1 em diante. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver,
ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo que se fez imundo, ou algum homem, pelo que se fez imundo segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas. E o nascido da sua... versículo 11, novamente. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela alma comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com algum estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas. Pois eu sou o Senhor que as santifico. Os animais sacrificados devem ser sem defeitos. Versículo 17 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto. Versículo 18 novamente. Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas
ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o boi, ou gado miúdo, comprido ou curto, de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até a amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Eis aí, portanto, cumprida mais uma tarefa perante o Pai, perante o Filho, perante o Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti, Senhor, levanto a minha alma em oração a Deus, para Te agradecer, meu Deus, por todas as bênçãos e vitórias que o Senhor nos tem dado, mas para Te agradecer também por esta santa palavra que foi lida, esta santa semente que está sendo plantada agora, semeada nas redes sociais, nos corações daqueles que aleem, Senhor, conosco. Eu Te agradeço por cada vida que propôs em seu coração estar diante aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo conosco para examinar a Tua palavra. Que esta palavra santa, meu Deus, encontre boa terra em cada vida, em cada coração de nós. Que germine, Senhor, que cresça, que essa palavra produza frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna, meu Senhor.
Perdoa os nossos muitos pecados por pensamentos, palavras, por obras, tudo aquilo que nós temos feito, que tem entristecido o Teu Espírito Santo de alguma forma. Perdoa, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Perdoa a nossa iniquidade, lava as nossas vestiduras, para que haja separação, santidade em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, entra neste lar, nesta casa, nesta família, aonde houver pessoa doente, aonde houver pessoa impura, aonde houver, meu Deus, aleluia, enfermidade maligna. Senhor, repreende esta enfermidade agora. Eu te peço em nome de Jesus, porque o Senhor nos falou que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós receberemos, meu Deus. Pai querido, meu Deus amado, arranca esta enfermidade da cabeça, arranca esta enfermidade dos olhos, do ouvido, da garganta, da língua. Arranca esta enfermidade, meu Deus, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nas pernas, nos braços, nos órgãos internos. Repreende todo o mal agora, Senhor. Dá saúde para esta vida que sofre. Meu Deus e meu Pai, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos dar vida e saúde, meu Deus, para curar as nossas enfermidades. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus eu também te peço, repreende esse espírito imundo que está dentro dessa casa, que coloca contenda, briga do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos seus filhos, contra os pais, dos pais contra os filhos. Meu Deus e meu Pai, esse espírito imundo que quer derramar sangue dentro desta casa, mas o sangue de Jesus tem mais poder para repreender, para amarrar toda a força do diabo e colocar por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus, faz esta obra agora pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, para repreender todo o mal, toda obra maligna. Meu Senhor, meu Salvador, também eu te peço, meu Deus, liberta esta pessoa viciada no cigarro, na bebida alcoólica, nos tóxicos, nas drogas. Essa pessoa, meu Deus, que está viciado na prostituição, nos adultérios, nas fornicações. Esta pessoa que está viciado nos jogos de internet, nos jogos de rede. O sangue de Jesus tem poder para libertar, meu Deus, esta pessoa viciada nos jogos de azar, na tela do computador, na tela do celular. Queima, Jesus, esse espírito imundo que tem trazido esta pessoa acorrentada pelo pescoço, meu Deus. Quebra a corrente, joga por terra esse demônio. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Sai de dentro dessa casa, da vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Meu Deus e meu Pai, eu oro ainda por este pai de família, por esta mãe de família, que são chefes de suas casas, que estão desempregados, que estão, meu Deus, aleluia, já passando falta das coisas dentro de casa, Senhor. Meu Deus poderoso, o Senhor tem a chave, Senhor Jesus. De Davi, o Senhor abre, ninguém fecha, e se o Senhor fechar, ninguém pode abrir. Põe uma porta aberta diante deste pai de família, diante desta pessoa, meu Deus, para que possa levar o sustento
para dentro de sua casa, para junto de seus filhos. Meu Pai querido, quanto às nossas almas, Senhor, prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, meu Deus, naquele grande e glorioso dia, ouvir, Senhor, não só o toque da trombeta de Deus, mas como ouvir a doce voz do Senhor Jesus nos chamando. Aleluia! Aonde nós estivermos, meu Deus, seja na sepultura, ou seja aqui sobre esta terra, que o Senhor, aleluia, possa nos chamar e nós possamos ouvir que o nosso nome foi chamado, meu Deus, para encontrar contigo nas nuvens do céu, que eu sei que hás de vir, meu Senhor, com poder e grande glória. Fica conosco, meu Deus poderoso, meu Deus maravilhoso e forte, não nos lances da tua presença, não retires de sobre nós o teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus. Faz a grande obra, Senhor. Não nos lances da tua presença, mas fica conosco, prepara as nossas vidas, meu Deus. Os cumpridores desta palavra e não somente ouvintes esquecidos. Fica conosco, dai-nos a tua bênção maravilhosa, é o que eu te peço com muita fé. E te agradeço, meu Deus, para a glória do Pai, do Filho. Louvado seja Deus, em Jesus. Eis aí, portanto, é a nossa... Estamos com um problema aqui na internet. Pronto. Tivemos alguns problemas aqui agora no final, né? Na oração. Mas eis aí, portanto, a nossa tarefa cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.